Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Lembrando que todos os dias, a partir das 17 horas, nós estamos na TV aberta, nas nossas redes sociais e na AltV. E claro, agora também na Com Brasil TV pelo canal 239 da Vivo. Então, ou seja, dá para assistir em vários lugares. E hoje nós temos uma convidada que ela tem tanta coisa aqui, gente. Que eu vou perguntar para ela se ela dorme, né? Porque é tanta coisa boa para fazer, né? Seja bem-vinda, Sueli Buriascos. É isso mesmo? Isso mesmo, Sueli Buriasco. Um Tu- prazer enorme estar aqui depois de algum tempo Pois e é. te conhecer, Ricardo. Muito bom. Muito obrigado. É a primeira vez que você vem no formato podcast, mas você já é nossa Isso, conterrânea de inícios de carreira, de de tudo. gente que fala, eu ando falando faz tempo. Que legal. Olha, eu vou apresentar a Sueli para vocês, pessoal. Olha, bastante coisa legal. Educadora, a primeira formação sua, Sueli? Sim, sou professora. Eu adoro dizer isso, eu sou professora, é a minha formação. Jornalista, Jornalista também. escritora, vamos falar dos livros dela, ó, só livro bom, palestrante, mediadora de conflitos, que é isso? Isso, essa é minha paixão. É, Foi a grande chave da minha vida depois que eu conheci a mediação de conflitos. que bacana. MBA em gestão estratégica de pessoas, é isso também? Isso E o que é uma também. gestão estratégica de pessoas? Como eu trabalho muito em instituições e empresas, as equipes, relacionamentos, tudo, então tem muito a ver com gerir pessoas, gerir seu trabalho, encontrar o autoconhecimento dentro da própria equipe, tem o autoconhecimento de cada um, depois tem o autoconhecimento da equipe, então é com isso Eu que fico eu imaginando que o trabalho. pessoal só leva conflito pra coitada, ou seja, você tem que chegar, tem uma paz, tem que ter uma tranquilidade, né? Não, e é bem interessante isso, Ricardo, que é o mais comum que eu chego numa equipe é dizer assim, não, mas aqui não tem conflito. Aqui tá tudo bem, não tem Você conflito. já chega amenizando antes do pessoal começar a Não, reclamar. as pessoas, as equipes, As não, aqui não tem. equipes. As pessoas têm dificuldade, muitas vezes preferem negar o conflito. Isso é muito interessante. Aí eu falo, que ótimo e tal. Aí eu começo, né? Às vezes as pessoas pensam que mediar é conversar, na verdade, não, né? A gente tem assim nós chamamos de ferramentas. Claro. Aí eu começo a usar minhas ferramentas lá, começa a surgir conflito de tudo quanto é lugar. A gente vai falar bastante sobre isso durante o programa, mas aproveitando a deixa, eu imagino que por uma questão psicológica, uma questão até de solução, esconder ou negar é ruim mesmo, É né? muito ruim. E a verdade é que as pessoas têm a visão do conflito como algo negativo, então prefere negar. E o conflito, na verdade, ele é neutro. Ele vai ser negativo ou positivo a partir daquilo que você colocar. Qual é a resposta que você vai dar, E né? eu imagino que você pega muita gente que acredita que eu estou certo, Exato. você que tá errado, É. não é isso? É isso, é as posições. O que a gente fala que na mediação é tirar a pessoa da posição e colocar a pessoa no interesse. O que, que é isso? A posição é eu estou certa, é assim e acabou. Qual é o interesse? O que, que realmente é melhor para mim? E as soluções acontecem rápido ou as pessoas são Rápido, mais rápido. teimosas? Não, a mediação é uma coisa incrível, Ricardo. Elas acontecem rápido. Por quê? Porque as pessoas começam a entender que é mais interessante olhar para o conflito de outra forma e solucioná-lo ou aprender a lidar com ele, que eu gosto de falar mais assim, aprender a lidar com ele. Olha aí, gente, quanta coisa boa. A gente só tá jogando um spoilerzinho do que vocês vão ouvir com a gente aqui. Porque ela tem mais coisa, quero saber, gente, quero saber. Gostei muito dessa aqui, viu? Embaixadora da Paz, pela Isso, Federação Universal da Paz Brasil. O que que é a Federação Universal da Paz isso. Brasil? Então, eu recebi fiquei muito feliz, foi através do trabalho que eu realizei no Mato Grosso do Sul, um apoio muito grande da então primeira-dama Vânia Pelufo, de Ponta Porã. E a gente realizou esse trabalho lá e, inclusive, o prefeito homologou, virou lei, tudo. Muito interessante. A partir desse movimento que cresceu, eu fui chamada aqui em São Paulo, na sede da
da UPF e recebi o título de embaixadora no Senado Federal. É Olha, uma coisa muito, é uma responsabilidade muito grande. muito gratificante, claro, né? Porque é reconhecimento do Gratificante. trabalho, né? É, Mas também concordo, deve ser uma é uma responsabilidade. responsabilidade muito grande, mas que eu levo assim com muito carinho mesmo, porque eu acho muito interessante você ter né, esse título. É uma coisa que eu procuro, que me leva sempre por esse caminho. Então é interessante, Que é bem legal. interessante. Imagino que o próximo título aqui, consultora de vida, carreira e família, faz parte do que você estava falando da mediação. Exatamente, Tá. porque aí como mediadora, que muitas vezes as pessoas não sabem que pode me procurar separado. Então, o termo consultora abre um pouquinho mais. As pessoas vêm me procurar, às vezes, o casal está com conflitos, mas um cônjuge não quer que o outro saiba que ele está procurando ajuda. Ah, então, por exemplo, desculpa te cortar, mas só para a gente Não, entender aqui, pessoal de casa também, você vai fazer uma mediação, você pode falar só com uma das partes, entender o posso. conceito, dar as orientações Exatamente. Como a prévias. mediação precisa ter no mínimo duas partes, se é com Hum. uma parte só, eu faço a consultoria, porque Ah, eu sou mentora perfeito, também. perfeito. Então, eu faço a consultoria. Mas, de alguma forma, se colocar os dois juntos, o resultado é muito mais rápido, lógico. Na Populus Consultoria, você também é diretora. O que que é Populus É a Consultoria? minha empresa, é a empresa Ah, com que eu trabalho, as dessas instituições, as mediações. empresas, Legal. Diretora da ABIME, Associação Brasileira de Imprensa e Mídia Eletrônica. Isso, um abraço para nossa querida Vera Tabacho, que é a Que presidente, bacana. que é uma coisa assim, eu tenho muita alegria em ser diretora da BIME, que eu faço a capacitação, né? Diretora de Ah, capacitação. que bacana. Então é muito bacana e tem a ver com o meu trabalho de jornalista, de escrever e fazer as matérias, eu gosto muito. E hoje, tá, gente? Porque senão não dá tempo. Tanta coisa boa. Diretora da APVESP, Associação das Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de São Paulo. A Que PVPESP, legal. Ah, eu falei errado? A APVPESP, perdão, PVPESP, isso. imagina. A presidente é a Ana Karen, né, minha amiga, que me colocou na diretoria das ODSs. E é uma Hum, coisa que tem tudo a ver com a cultura da paz, é um dos pilares da cultura da paz, é cuidar do nosso planeta. Então, eu trabalhei na ODS, na virada ODS o ano passado, acho que foi ano passado, e foi muito bacana, tem tudo a ver, é o que eu gosto. Cuidar de si tem a ver com cuidar do planeta. Não tem como você claro. cuidar de você mesmo e não se preocupar com o nosso planeta. Então tem tudo a E ver. o aumento da população mundial faz com que as pessoas ocupem espaços que antes era da natureza, antes era para a gente respirar, inclusive, né? Exatamente. Aí tem os 17 objetivos aí que é para 2030, né, as ODS. Então, Hum. realmente nós estamos bem atrasados e precisando trabalhar muito Por isso que em eu falei que ela relação a trabalha isso. muito, viu, gente? Vamos lá. Mas eu queria conhecer um pouquinho da Sueli, antes de todas essas profissões maravilhosas que você já tem. Você nasceu onde, Sueli? Eu nasci em Londrina, Uma Paraná. cidade maravilhosa. Eu Maravilhosa. gosto muito. Tem aquele lago gigante lá embaixo, confortabilíssimo, bater papo. Muito, como é que ele chama lá? O Iguapó, é. E Isso. lá tenho meus parentes lá, tudo. Londrina tem um carinho muito grande. Até eu tive uma alegria muito grande de ser entrevistado pela Folha de Londrina, né? Porque, ai, é da minha terra, né? Claro, Foi pô, muito claro. Tem um bacana. peso muito bacana. E sua infância? Foi em Londrina ou você veio para São Paulo com família? Como Não, foi a com infância? 8 anos de idade, eu fui pro OE. Quem é essa moça? Essa sou eu. Que bonitinha. Essa eu vim pro bem morena, né? O que Pois será que é, que eu falei, que aconteceu? será que aconteceu? A gente vai crescendo, vai É, modernizando. eu fui para o Mato Grosso do Sul e fiquei lá, né? Morei lá, morei em Franca, em São Paulo, onde eu fiz faculdade. E depois casei e voltei para o Mato Grosso do Sul, que o marido é Hum. do Mato Grosso do Sul, de Ah, Ponta Porã. ele é de Ponta Porã. Ah, tá, ali pertinho também, da Ponta Porã não é tão distante de Londrina? Eu tô Não, confundindo.
Ponto Porã é lá embaixo, né? distância, É lá embaixo, é tem razão. distante, é no Mato Grosso do Sul. Isso, E aí é lá embaixo. voltei, morei 40 anos lá em Ponta Porã, em Campo Caramba, Grande. Tenho muito carinho, fui muito bem acolhida no que Mato Grosso do Sul. legal. E agora, só que assim, eu fiquei 15 anos entre, por isso que eu vinha no programa tudo, eu tinha apartamento em São Paulo e lá eu ficava indo e vindo. Meus filhos moravam aqui, eu morava lá. Aí Hum. agora vai fazer 5 anos que eu estou com a família toda aqui, que era a realização de um sonho, ficar Ah, você queria ficar mais pertinho. vim para São Paulo. Aí os filhos tomam seus rumos, né? Um foi para o Rio Grande do Sul, é defensor público e mora em Canela, Ah, e o outro foi para o Rio de Janeiro. Aí eu tenho uma filha é aqui em São Paulo. Que já descobrimos que é no mesmo prédio que ela mora, gente. A gente vai né? contar por quê, gente. Tem esse detalhe importante. Então, você é casada, queria que a Maria colocasse pra gente aqui a foto. Maria, por favor, olha aí. Esse é meu esposo, Mário Sérgio. Que legal. Dornelles Pereira, meu companheiro, está sempre junto, graças a Deus. Ah, que legal. E é uma vida feliz, né? 42 anos juntos. Que É uma bacana. construção, né? Sempre é uma construção. Maravilha. Agora põe a outra pra mim, Maria, por favor. E a próxima foto aí, o número 3, eu acho. Os Dengo, meus filhotes, né? Quem que é quem? Vamos apresentar pro pessoal de casa. A mais velha, a Aurora. Tô- Aí o Alcindo, neto, E- nome do avô. A Ah, que Aurora é o legal. nome da minha avó. Eles brincam Ah, que a gente foi bem criativos, né? entendi. A Aurora é o nome da minha avó, Alcindo Neto, o nome do meu sogro, e o Mário Sérgio Júnior, que é o nome do meu marido. Não teve que pensar muito. Criatividade zero. Ah, mas Mas homenagem, muito gostoso, que muito, muito gostoso. gostoso. Aí, aqui a nossa Bela, querida. E essa foto vocês pegaram, que linda. Esse é meu sobrinho, meu afilhado, ele não está mais entre nós, Ah, que pena. é um príncipe. E aqui a Aurora, agora Nossa, nós que ali a legal. Aurora e aqui a Aurora. E agora estou com a filhinha dela desse tamanho também, né? Ainda não está desse tamanho, mas está aí. E aqui com os três também, e a nossa Belinha. E falando sobre a sua filha, queria que você colocasse a próxima foto, Maria, também, porque você acabou de contar já um spoiler do que a gente ia falar. Aí, olha só que realização, né? É Uma uma grande netinha realização. Essa é a Lana. que tem aproximadamente aí, agora, uns 20 e poucos dias que a gente tá Nem indo tem pro 20, ar. ela está com 17, 18 dias. Ai, que Ela nasceu dia delícia. 12, é uma alegria muito grande. Nossa, estamos vivendo assim uma fase nova com os tios em volta. Agora, dia 24, foi meu aniversário. Opa, Todo mundo em volta da Lana. Nossa, muito gostoso. que legal. Então, o presente de aniversário desse ano. Você já pensou o presente que eu tive? Agora é hora de estragar, né? Neto a gente estraga, e filho a Eu gente tô educa. dizendo que eu quero ser vó. Me deixe ser vó. Ah, que gostoso. Uma família linda, parabéns a todos. E que Obrigada. continue abençoando aí com muita saúde para vocês. Mediação de conflitos, Sueli. Olha, você entrou numa área que realmente tem que ter muito, não só conhecimento, porque às vezes as pessoas são irredutíveis, eu imagino, em alguns casos, Uhum. mas também é muito bonito, porque você acaba trazendo felicidade para as pessoas através das soluções, certo? Nossa, eu amo o que eu faço. Foi assim uma virada, igual como eu falei, uma virada de chave na minha vida. Eu não deixei a educação, porque eu continuo trabalhando a mediação como educadora, Claro. mas eu saí da sala de aula. Eu cheguei a ser diretora também, trabalhei na Secretaria de Educação, mas essa parte eu virei tudo. E passei a ser E mediadora. como que surgiu o interesse? É uma dessas coisas que só Deus explica, né? Eu estava conversando com uma amiga e ela falou para mim, Sueli, você já ouviu falar em mediação de conflitos? Eu falei, não, ela era minha terapeuta na época. Agora é minha amiga. Aí ela disse assim, olha, você é muito mediadora, só falta pôr na caixinha. Eu falei, ué, o que será que é isso? Fui procurar. Aí, quando eu fui procurar, eu liguei no Instituto Família e eles, aqui em São Paulo, eles falaram assim: olha, tem uma turma começando a semana que vem. Eu falei: então vou começar, sem saber direito. E foi muito interessante, Ricardo, porque é uma mudança é uma quebra de paradigma. Você quebra e começa tudo de novo. Você dá uma quebrada em tudo para reconstruir, porque é uma nova forma de viver. E eu ia de metrô.
No primeiro dia eu voltei no metrô, não, amanhã eu não volto mais, é muita coisa para mim, não vou dar conta, não volto mais. Voltava. No segundo dia, ai, eu acho que amanhã eu não volto mais. Pois fiz tudo, acabei fazendo, inclusive eu sou membro dos mediadores lusófonos, né, ou seja, internacional. Fui convidada para trabalhar em Portugal. Que Não bacana. tive coragem de ir, porque teria que deixar a família por 2 anos, né. Nossa, é um pouquinho. Teria que ser o mínimo 2 anos. E aí eu não tive, a coragem de deixar a família, que para mim estar com eles é uma coisa, né, à parte, na natureza. E só para a gente esclarecer um pouquinho mais a questão do mediador de conflitos, você já falou bastante sobre, mas fazendo uma resposta etimológica, né? O que é o mediador de conflitos? Vamos falar bem claro, ele é um facilitador da comunicação. Legal. É isso que a gente faz. O Ah, mediador, ele não dá sugestão, ele não dá bronca, ele não diz se está certo ou se está errado. Eu trabalhei quase 15 anos no judiciário e dando aula, né, formando novos mediadores. E uma coisa que a gente percebe muito é a cultura adversarial, né? A pessoa quer que você diga que ela está certa, tá lá as duas e é. ela quer, né? Eu estou certa. O mediador não faz isso, ele não julga, então não tem certo e errado, nós trabalhamos com o diferente. Existem, lógico, situações que daí estão à parte, como casos de violência, pedofilia, essas coisas que a gente às vezes tem que intervir. Tá, Mas o comum do mediador é ele simplesmente facilitar a comunicação. Para isso, tem tudo um sistema, tá. né? Então, a gente não é chegar lá e conversar, existem formas de a gente conseguir tirar a comunicação de um, aí o outro Hum, falar, conseguir falar, porque na hora que as emoções estão abaladas, a gente não consegue ouvir o sim, outro. sem dúvida. A gente só ouve o que está na nossa mente, a gente só quer responder, Até né? porque a questão da autossegurança ali, de entender, não, tudo que eu fiz está certo, né? A gente falou sobre isso há pouco. Exato. De uma resposta extremamente superficial, seria o mediador, no final de uma sessão, de um atendimento, enfim, não sei o nome exato, mas ao final do atendimento, os dois entenderem que eles têm que mudar o conceito. Seria mais ou menos isso? Isso, o que que acontece? Eles vão ver que existem interesses em comum, que é o que a gente procura puxar nessa comunicação. Então é muito comum, por exemplo, Ricardo, um falar assim: "Nossa, mas eu não sabia que era isso que você queria". Claro que não Ah, sabia, um não fala, eles não conseguem, e se fala, o outro não entende também. E é preciso, que a gente compreenda que isso é humano. As emoções, elas mexem com a nossa maneira de interpretar os fatos, e é humano. Então, quando a gente traz isso, ó, você não está errando, você está sendo humano, né. Então vamos procurar achar uma outra forma de ver isso? já aconteceu casos culturais, Muito. filosóficos, religiosos? Religiosos, muito. Políticos, Ah, né. políticos, né? Nossa, Futebol. nós temos casos de futebol ainda não peguei, mas de político eu peguei muito, casos de família, de mãe sem falar com o filho por causa de o filho não fala com a mãe É, agride o filho, quando ele vai falar, ela agride. Então são situações que quando você vai conversar e ver que, nossa, existe coisa muito maior do que você está falando em direita e esquerda, mãe e é, filho, sim. né? Então, isso aí eu já peguei. Já peguei casos de família em que o pai não falava com as filhas há mais de 6 anos e hoje passam natais juntos, tudo. Então, eu tenho uma alegria muito grande. O mediador, ele não pode procurar saber o que aconteceu depois, mas as pessoas Hum, são gentis, são gratas, elas acabam me te dando uma mandando devolutiva, mensagem, é. tudo isso me faz muito Claro, bem, o trabalho é realizado com prazer, né, com com certeza. resultados positivos. Desses, pelo que você está explicando aí, imagino então que tenha conflitos que, não vou dizer mais fáceis ou mais difíceis, porque tudo tem o seu peso, mas mais desafiador. Que tipo de conflito é mais desafiador? Familiar, conceitual, no que diz respeito a uma dessas coisas que a gente falou em relação a futebol, Uhum, a política, o ideal religioso, que é mais uhum. complicado, né? Ou os corporativos? Então, é como você falou, na verdade são diferentes, porque Sim, o que que faz o grau do desafio? São as emoções.
Ah, Então, não é exatamente o problema em si, é que emoção que está sendo movimentada naquele problema. Por exemplo, eu já peguei casos corporativos em que a pessoa tem certeza que o chefe está perseguindo. Chefe, né? Está sim, perseguindo. claro. Então, você vai procurar, né? Você vai fazer a mediação, tudo. Aquele que ela considerava chefe não sabia como demonstrar que ele não queria que ela pensasse daquela forma sobre ele. Caramba. Entendeu? Então, são desafios assim, muito interessantes. A pessoa às vezes não sabe como se manifestar. E esses conflitos, Ricardo, isso é interessante falar, eles começam de forma que você fala, não é possível que isso daí deu esse problema. Às vezes uma resposta torta para um dia É, torto. exatamente. Então, quando eu trabalho equipe, eu trabalho muito isso. Não que se justifique, porque a gente não precisa tratar mal os outros porque está com problema. Mas é humano, a pessoa às vezes está com problema e te dá uma resposta sem te olhar, por exemplo. Hum, Então, nesse meu treinamento, eu falo até na forma de olhar. E o que que acontece que a pessoa percebe? Que mesmo ela estando com um problema, quando ela chega no trabalho, ela tem aquela atenção com os seus colegas, faz com que ela se sinta melhor, ela vai voltar melhor para casa para resolver seus problemas. Você está vendo que tudo é o interesse, a gente tem que puxar o interesse. O que que é melhor? Quando a pessoa entende o que é melhor para ela vai fazer. claro, claro, sem dúvida. Quem chama o mediador? Quem chama o mediador? Nesse caso, eu achei interessante que eu falei do pai e das filhas, foi o pai. Eu achei interessante, porque o pai era a pessoa mais velha, né? E normalmente quem vem me procurar que está começando relacionamentos e tal. Então, na verdade, não existe uma regra, mas, por exemplo, uma coisa que há muitos anos eu achei interessante, agora já passou a ser mais comum, é que eu sou muito procurada por homens, Caramba, eu maridos. achei que eram mulheres que procurariam mais para resolver os problemas que elas queiram. Porque na nossa cabeça, porque a mulher ela sempre está procurando mais Sim, e tudo, sim. mas eu sou muito procurada por maridos e aprendi muito com eles, muito, porque é uma outra visão. É Né? claro, É uma total, outra visão. A visão total. do homem é totalmente diferente da visão Prática. da mulher. Não, eles chegam a falar para mim: nossa, eu fiz tal coisa, eu ofendi demais. Por que que eu ofendi? Aí eu tô olhando, falo assim, você não sabe por que que você ofendeu? Mas eu não posso me demonstrar isso. Uma pergunta que eu queria saber, como é que você faz com o seu emocional? A gente tem que cuidar, tem que cuidar do emocional da gente, porque se a gente não estiver bem, você não consegue ajudar, você só consegue dar aquilo que você tem. Claro, Né? claro, Então, sempre. às vezes, eu falo isso nos cursos. Primeiro eu, depois eu, depois eu. Aí as pessoas falam, mas isso não é egoísmo? Não, egoísmo é se for só eu. Isso, perfeito. Entendeu? Claro. Então, não, é primeiro eu. Por quê? Porque eu tenho que estar bem para passar uma coisa boa para as pessoas, Eu né? ministro algumas palestras, alguns temas, e quando o público é diferente, eu faço a mesma pergunta, né? Eh, Pensa agora na pessoa mais importante da sua vida. Todos erram. Que é o filho, é o marido, né? E É, todos erram, né? Porque é por isso. conta dessa questão mesmo. A gente foi criado culturalmente que é egoísmo pensar em mim. E não Exatamente. é, né? Não, você tem que pensar, o filho é em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar é você, porque você tem que entender. E tem uma outra parte polêmica também que eu falo que é primeiro lugar é você, 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 aí depois vem seu marido e depois vem os filhos. Ah, não, primeiro é os filhos. Nossa. Se Marido não é você parente. Já ouvi mas isso. se você não estiver bem com o Seu seu marido, relacionamento. como é que você vai passar uma coisa boa para os filhos? Exatamente. Entendeu? Então, é só uma forma de olhar as coisas. Então, não é egoísmo. É primeiro você, depois você cuida do seu relacionamento, depois você vai cuidar dos seus filhos, se for essa ordem. Se não Claro, tiver num claro. relacionamento, tá tudo bem. É Sim. pensar em si Até porque se você primeiro. não tiver com uma boa saúde, com um bom emocional, com, enfim, com uma boa vida, como que você vai oportunizar aquela segunda pessoa mais importante da sua vida Exatamente. a ser feliz? Exatamente. Então, é muito importante isso. Egoísmo é pensar só em si. Agora,
Pensar primeiro em si é necessidade para a evolução. A gente precisa evoluir para os filhos aprendem pelo exemplo, Sim. as pessoas aprendem. O que que adianta eu fazer uma reunião de equipe, ou seja, de casais, ou mesmo com uma pessoa só, e depois na minha vida eles verem eu fazer coisas diferentes? Não vai dar certo. Não dá certo, na verdade não pega, É, né? é Não isso mesmo. pega. É uma coisa assim que você tem que ser. Você tem que ser. O mediador, ele tem que ser mediador. É uma coisa que isso daí me toca muito, né? Ele tem que ser mediador, sempre. Aí, se você me disser, mas a mediação funciona sempre? Não, não funciona sempre. Existem casos, inclusive, que a gente deve abortar a mediação. Casos, por exemplo, em que você percebe que existe mentira e que Hum, você não consegue desfazer aquilo. entendi. Porque existem ferramentas para isso, a gente atender separado e falar para a pessoa: Claro, olha, eu claro. estou percebendo que essa conta não está fechando. Como é que a gente Isso. pode fazer isso? Separado, que a gente chama de cálculos, a gente pode fazer isso. Hum, Juntos, não. tá, entendi. É, porque Ah, você acaba colocando o outro em conflito ali. não, De repente ele senão nem eu sabia surge de outro tal. conflito, Claro, se ele nem sabia que era. Aí você. né? Então, separado eu posso. E aí, só que existe interesses eh, financeiros, por exemplo, se eu fizer esse acordo, eu vou perder dinheiro com isso, então eu não vou fazer. Então existem situações que aonde que a mediação funciona e rapidamente, quando existe boa-fé e Tá. as pessoas realmente elas querem paz, elas querem se ver livre daquilo. Aí a mediação é uma maravilha. Mas eu quero falar da questão que você falou do desafio. Existe isso da pessoa, e é o mais comum, da pessoa realmente querer estar certa, tá? É, Mas eu tive um caso que eu trabalhei também na promotoria do Fórum de Santana, aqui em São Paulo, muito tempo. E a gente ali pegava crimes de pequeno potencial ofensivo, mas pegava. E teve um caso muito interessante que, inclusive, eu conto no meu livro de uma forma floreada, porque eu não posso contar a situação, né? claro, Então, imagino. é baseado em fatos reais, que aconteceu uma coisa bem interessante. E aconteceu outras vezes, mas essa me marcou. A pessoa aceitava tudo o marido aceitava tudo que a mulher falava. Ali ele tinha dado uma surra nela. Ele aceitava tudo que ela falava. Não, ela tá certa, eu que errei. Não, ela tá certa, eu que errei. Mas eu percebi que tinha alguma coisa. Ela estava Ah, muito empoderada até então você não da dor sabia dessa dela. segunda. Não sabia. Não, a gente nem sabe. Você recebe a pessoa ali, você não Tá, sabe, né, o que que aconteceu. Até é bom, porque você vai conseguindo tirar o que eles claro. conseguem te Então não passar. tem um relatório prévio, uma Não, pesquisa prévia, uma não, entrevista prévia. não. Tá, Você continua. já chega direto com as pessoas. Aliás, esse é o ideal. Tá. Para você conseguir tirar delas aquilo, porque você precisa entender qual é o interesse em comum. E você não pode induzir, né? Não pode induzir. Então, se você vem com um relatório que outra pessoa fez, eu já estou num caminho, né? Claro, você já tá com um conceito formado. E eu percebi assim, não, ela tá certa, não. E ela muito empoderada e ele muito para baixo. E uma das coisas da mediação é a gente procurar um equilíbrio das partes. Sim. Porque aquela pessoa que está se sentindo muito para baixo, ela também não consegue explicar o sentimento dela, ela não consegue explicar aquela situação. E nunca tinha acontecido antes ele tinha dado essa surra nela. Eu pedi para falar com eles em separado. E quando você fala separado, você fala com um e com o outro, né? Salas separadas. Porque a imparcialidade precisa ser respeitada, senão você não consegue Sim, fazer a mediação. sim. Tentando conversar com ele e tal, puxei alguns pontos, acabou que ele entregou. Ele levantou a camiseta, Ricardo, ele tinha a barriga toda riscada de faca. Ah, então não bateu, ele quase matou, então. Ela tinha crises de ciúmes e recebia ele com faca. Meu, Ele tinha várias cicatrizes de faca. Ela não meu, enfiava a faca, ela ela riscava arriscava. ele com faca. Um dia ele perdeu a cabeça e bateu nela.
tá errado, totalmente errado, devia ter resolvido de Violência outra com forma. violência não se Violência resolve, é aquela é. história. O que tem que quebrar a violência é a cultura da paz. É por isso que é uma quebra de paradigma. Não adianta você querer violência com violência, vai sempre crescer, aquilo Sim, vai ficar você se maior. torna de culpado também, até de réu para culpado, É. né, de réu não, de vítima para culpado, É. né. Aí, o que que eu consegui com isso? Eu consegui fazer ele erguer um pouquinho a moral e conversar, conseguir conversar, para chegarem a um acordo de separação e tal, mas sem a violência, né. Então isso aí é muito E numa interessante. situação dessa que a pessoa, à parte, te fala, com uma situação como a você contou agora, você na volta dessa reunião do mediação, cita que você já sabe Só se a pessoa que existem situações que é melhor não citar. tá, Existem, por exemplo, você está vendo que a pessoa está mentindo. Você faz separado, você percebe, por exemplo, que aquela pessoa está tendo um caso extraconjugal. Aí, como que você vai? Você não pode levar claro, isso. sem Agora, existem autorização. situações que é interessante você levar para a mesa, para ser conversado entre as partes. Mas aí, você precisa da autorização da pessoa que falou em particular com você. Tudo é confidencial, isso é muito importante. Isso é muito. Nas equipes, existe um momento de eu falar separado com cada um. A confidencialidade é o que há de mais importante, senão a pessoa fica com medo de falar Claro, com você. claro, claro. Então, é confidencial, totalmente confidencial. Uma mediação nesse caso é oficial, juridicamente Sim, é falando? lei, né. Tá. Eu trabalho com a mediação antes de ser lei. Oh, É, que antes de ser legal. lei. Eu levei para o Mato Grosso do Sul, aprendi aqui, levei para o Mato Grosso do Sul, lá formei várias turmas, era a resolução 125 na época. Oh, que Era uma gostoso. resolução. Aí, enquanto eu trabalhava, virou lei. A gente trabalhou, foi para o Senado, tudo. Participei desse movimento quase que desde o começo. Que gostoso. Olha, gente, você viu quanto trabalho bacana a Sueli faz e eu imagino quantas famílias, e empresas, enfim, ela já recuperou só com a mediação e hoje vivem felizes. Antes de eu entrar na verdade eu quero entrar no próximo tema, mas, que você é escritora, quero saber sobre seus livros, mas antes, falando em escritura, eu quero te apresentar o nosso portal, que é o Orbis News. É um portal de notícias onde a gente tem toda semana mais de 200 articulistas escrevendo das suas áreas, dos seus temas, né. Então, tanto das áreas como, que a gente tem mais acesso aí pelas redes sociais ou mesmo pela televisão, mas também, às vezes, assuntos que não são tão abordados, porque não dá mídia, porque não tem Aham. interesse. Então, todos que entrarem no portal www.orbisnews.com.br vai encontrar temas e textos atuais de pessoas que a gente conhece e confia que vai escrever verdade lá, ou seja, pode ler com tranquilidade que não vai ter nada que você possa ficar na dúvida, porque fake news tem de Tá baseada, complicado, né, como diria na complicado. feira, não é isso, É. né. Então fica um convite aberto para você que já é escritora, que tem um conhecimento vasto, uma dinâmica boa de falar, imagina escrever isso aí Uhum. dessa forma, porque o que eu gosto que eu falo que a melhor leitura é aquela que você entende, né. Ah, com Então certeza. tem que ter uma Não uma adianta ficar maestria. bonito, tem que chegar no coração, né. É, então tá aberto É. o convite aí, viu. Nossa, tá super aceito. Ah, que Tá legal, super gente. conheço o portal, é muito bom, tá super aceito. Nossa, e eu gosto muito de escrever. Olha, gente, então, olha, www.orbisnews.com.br. Se inscreva lá, que além de encontrar os textos que você já conhece, agora tem o da Sueli também com a gente, tá bom? Ah, que bom. Livros. Livros. Como que entrou essa história da escrita? Vou escrever um livro. Com 9 anos de idade, eu pegava a máquina de datilografia do meu pai e Olha, em várias fases aí. dizia que eu escrevia um livro. Aqui eu assinei o contrato com uma editora americana, né, escrevi lá por uns 8 Ah, anos, mais ou menos, que ainda legal, tem, está no que ar, é o legal. família.com.br, que está em português, né, Tá, eles têm em 5 idiomas. que Eu legal. mandava os artigos e eles faziam em 5 idiomas. E aí eu estou assinando. Aqui eu estou assinando com a editora Novo Século, que é o meu primeiro livro. O primeiro e o segundo é da editora Novo Século, Vamos né? lá, então, Uma Fênix em Praga, é É o isso? primeiro. Ah, tá, maravilha. Maria, você pega pra gente aqui, pela minha câmera, pela dela? O que que você quer aí, pra facilitar a tua vida? Ah, pra minha câmera? Então vamos lá, gente. Você vem em casa aí, mas a gente deve ter até algumas fotos. Pode colocar a foto 6 também, Maria, por favor.
Eh, ela toca esse livro seu, como que surgiu a ideia dele de escrevê-lo? Aqui. Então, é aquela história, eu queria escrever um livro, né, isso já era eu escrevia vários artigos, que eu escrevo para um jornal do Mato Grosso do Sul há 40 anos, né, então eu sempre Hum, escrevi, desde os 19 anos eu escrevia que para espetáculo. jornal, tudo. E eu queria transformar isso num livro. Eu fiz uma viagem para Praga, na República Tcheca, Sim. e eu fiquei assim, eu fiz o caminho contrário. Eu fui para depois me encantar, né? Eu falei, eu devia ter estudado antes, eu vim estudar depois. Mas, enfim, foi maravilhosa essa viagem. E o que me chamou muita atenção na cultura da República Tcheca é a resiliência. Destrói tudo, acaba, eles vão lá e constroem igual. É uma Puxa. coisa assim, essa torre aqui não sei quantas vezes, essa ponte não sei quantas vezes, que é a Carlos IV, que tem até uma lenda que ela não desmoronou mais quando colocaram gema de ovos no cimento. Existe lá essa lenda. Né? Então, é uma coisa maravilhosa. E essa coisa de se reconstruir mexeu demais comigo. E aí eu voltei para o Brasil, comecei a pesquisar a história deles, achei incrível a história deles e escrevi sobre a história deles. Mas aí eu pensei, quem que vai ler esse livro? Quem gosta de história, como eu, né? Porque eu sou Sim. formada em estudos sociais. Aí eu falei, não, eu vou colocar um romance dentro da história. Ah. Então eu fiz um romance, o romance é uma ficção, mas tudo que eu falo da República Tcheca é história, é verdade. É este livro, qual livro que você toca em 2 assuntos polêmicos, a infidelidade e a violência doméstica? Esse é a infidelidade, esse aqui, infidelidade e também Ah, tá. a Então tá. violência doméstica. Maravilha. E Aí não tem violência doméstica, esse não, tem o caso da infidelidade. Na a infidelidade. verdade, a editora colocou um mergulho no mundo feminino. Isso me marcou porque eu recebi a mensagem de homens dizendo: isso não é no mundo feminino, isso é do masculino também. Que bacana. Nossa, deve ser muito bom. Vou querer ler, com Eu certeza. falo que é a menina dos meus olhos. Muito legal, que bacana. Você também é coautora, dos livros Conciliação e Mediação, Ensino em Construção, é isso? E isso aí foi uma coisa muito bacana na minha vida, que eu participei desse livro que mostra em que eu contei a minha experiência de mediação no judiciário, porque eu trabalhei os cartórios, que existe uma pesquisa que mostra que os cartórios dentro do judiciário, eles têm muita dificuldade de passar as coisas para o juiz e isso impacta um pouco o processo. Puxa vida, É, que e eu coisa. fui trabalhar com esses cartórios e eu escutei muito: "Ah, eu tenho uma espada dentro da minha cabeça, ah, não sei o quê". Então eu consegui ver a dor destas pessoas que são muitas vezes criticadas. Às vezes as pessoas são tão criticadas, a gente não vê a dor. E eu consegui ver Caramba. a dor dessas pessoas e trazer isso. Ó, tô com o mesmo anel. Ah, Você vê como verdade. as minhas coisas são. E aí eu consegui trazer isso. E esse livro, ele foi considerado, na época, um manual de mediação para o judiciário. Puxa vida. E eu participo. Aqui só tem advogados, juízes, e eu. Eu falo, tem advogados, tem juízes e tem eu, desembargadores e eu. Uau, só É. nível alto, que bacana. Então, aqui eu consegui falar dessa minha experiência de mediação corporativa, que é nas equipes, né? E o livro As Donas da P, asterisco, asterisco toda. As Donas da Petoda também foi uma experiência muito bacana pela Literária, né? É. Em que eu participei. Isso aí foi interessantíssimo. Quando eu recebi esse convite, eu olhei o título e falei, vai ser aqui as empoderadas, cada uma falando uma coisa e tal. Hã. Eu falei, então eu vou pegar esse desafio e vou falar sobre equilíbrio. Sabe, porque eu Que acho legal. isso muito Oh, importante, total. porque igual eu te falei, eu trabalho muito, eu escuto muito homens, então a gente Eu fiquei aprende impressionado com essa versão. não é brincadeira, e a gente aprende a visão deles, então o quanto é importante ter o equilíbrio. Não é uma guerra de sexos, é, na verdade, um estar ao lado do outro, eu gosto muito dessa questão. Então eu escrevi sobre isso, mas qual não foi a minha surpresa? Foram 108 mulheres
mulheres, a gente recebeu prêmio, tudo, esse livro. Qual não foi a minha surpresa? Foi lá na Livraria Cultura, A cultura, sim, maravilhosa. que todas as 108 estavam falando em equilíbrio, cada uma dentro da sua área, uma trabalhou liderança, outra, mas todas falando. Esse livro é maravilhoso. Aí você fala, nossa, 108, são 108 capítulos. Mas um capítulo não é sequência do outro. Você pode ler um, porque você está. Olha, Hoje, esse tema me chamou a atenção. claro. São artigos maravilhosos, mulheres maravilhosas que eu tive essa alegria de conhecer. Mediando conflitos no relacionamento a dois. É Isso, esse aqui? é esse aqui. Pode mostrar pra câmera você agora. Olha lá, a Maria me ajuda a mostrar. Vai sair a segunda edição, que ele está esgotado. Ia perguntar, é a pergunta que eu ia fazer próximo. Onde a gente encontra tudo isso? Às vezes ainda encontra assim, quando já usado, coisa que é mais difícil. Os sebos É virtuais difícil. da vida. Eu vou fazer a segunda, vai sair a segunda edição dele, aí eu vou vir aqui para contar. Com toda certeza, já está convocada. Vai ser revisada ou vai ser só uma nova edição? Eu vou revisar, mas eu não sei se eu vou mudar alguma coisa, porque eu acho que tem muito a ver com a época que você escreve. Né? Eu acho que eu gosto disso. Eu gosto porque quando você vai revisar, você vai colocar o você agora. Pode ser que melhore, pode ser, mas não é esse livro. Aí eu posso escrever um outro livro. Com toda certeza. Entendeu? Né? Então eu tenho essa reserva. E o que a gente encontra aí no Mediando Conflitos no Relacionamento a Dois? Eu gosto muito de contar histórias. Então, eu fiz o romance e esse aqui, cada capítulo eu conto uma historinha baseada em fatos reais. Por exemplo, o humor na relação, né? Então, qual a importância do humor na relação? A dois eu vou tratar sobre isso, aí eu trago uma historinha, sabe aqueles casais, tal? Aí eu trago uma historinha baseada em fatos reais, que me comprova que realmente é importante você ter humor. Porque muitas vezes é preciso rir das situações, senão você leva a coisa muito, né? Então, cada capítulo tem uma historinha baseada nos meus atendimentos, uma historinha de falta real. Infidelidade, Então, tem violência doméstica também, ó lá. Violência doméstica. Citou, Puxa vida. Aí tem a historinha da violência doméstica e tal. Esse livro é mais para homem, mais para mulher, mais para casal ou para quem quer ler? Quiser ler. Na verdade, quem quiser ler, mas ele a gente fez pensando na relação afetiva a casais, né? Então, é mais para casais. E foi interessante que eu escrevi esse livro, Ricardo, de uma sensação que eu tinha trabalhando no judiciário, que as pessoas, quando vão para mediação, o casal vai para mediação, ele vai para discutir guarda de filho, bens materiais, essas coisas assim. Ele já vai separado no judiciário. E eu sentia que tinha alguma coisa ali que não estava. Eu pensava, se esse casal tivesse feito mediação antes de se separar. E esse livro eu escrevi sobre essa minha sensação. E foi muito interessante, porque é daí que eu saí do judiciário, que eu passei a ser procurada por casais fora do judiciário. Aí eu escuto até hoje muito, olha, você é a nossa última chance. Falar, ai meu recurso, Deus, me ajuda. Né? E ajuda, ele te ajuda, você sempre. Ajuda, todo mundo te ajuda. Sempre, com certeza. Olha aí o Mediando. Que legal, muito bacana. E o primeiro livro foi escrito quando? 2009. Fênix? E o Mediano? 2013. Mediando Conflitos 2013. Que legal. Mais ou menos isso. Aí os programas que a gente passava, o autógrafo foi feito na FENAC, na época da FENAC, uma palestrinha antes, que é um modelo que eu gostei muito, que talvez eu repita para agora, né? Que é você falar um pouco sobre o livro, não é uma palestra, é uma explanação sobre o livro e é interessante, porque aí pessoas que não me conheciam iam parando, sabe? Porque chama muito atenção a questão, porque relacionamentos é tudo, porque existe inclusive pesquisas nesse sentido. Tem trabalho, tem a vida pessoal, tem
Tudo é Ah, relacionamento. você com qualquer pessoa que você está conversando, você está se relacionando com ela de alguma forma, né? Até consigo mesmo, Ah, tá muito, muito. né? É a história do eu, né? Exatamente. Se não tiver um bom Exatamente. relacionamento com você, com o seu corpo, com a sua ideia, com a sua vida, Exatamente. Então, o relacionamento ele está no ápice da dor e da satisfação humana. Isso é comprovado em pesquisa. Então, por exemplo, no Janeiro Branco, eu faço a palestra Saúde Mental e Relacionamento, que não é só em janeiro, sim, né? a gente aproveita o tema para expandir É, é. mais, né? Mas, enfim, a saúde mental tem tudo a ver com os nossos relacionamentos. O nosso trabalho, a satisfação no trabalho tem a ver com o relacionamento. A satisfação do adolescente na escola tem a ver com o relacionamento. Inclusive de base, A né, no caso. criança tem a ver com relacionamento. Por isso, esse meu projeto visa atingir a criança. A pré-escola até, sabe, antes da adolescência. Por quê? Porque quando você muda o começo da história, você muda a história inteira. E o indivíduo, 3, 4 anos, né, criança, 3, 4 anos, ela está em formação de personalidade ainda, ela está em construção de vida, de história, de tudo. Então, se você, ali que você tem que realmente dar aquela orientada, Exatamente. aquela organizada, aquela direcionada. E muitas vezes empurram, tem cultura da paz, ODS, tudo para os professores. E é mais uma capacitação. O que eu proponho é que não seja mais uma capacitação. O que eu proponho é que o projeto Cultura da Paz tem que mexer com o gestor educacional. Ele tem que olhar para dentro de si. Eu escuto muito durante os cursos, mas isso acontece na minha casa. Eu estou com esse problema com meu filho. Se você consegue resolver o problema com seu filho, você tem outra visão com o aluno que está com problema. Sim, isso é fato. Então, eu procuro olhar o coração do educador, porque o educador, você joga lá um monte de coisa e ele tem que fazer. Vamos falar um pouquinho disso agora? Vamos lá. Mais um pouquinho disso daqui a pouquinho. Antes disso, eu só quero que você me conta o que está no forno agora ali, para sair. Pois é, tá para sair o novo livro. Estratégias para educar no caminho da paz, que é o que você está dizendo agora sobre. Então, quero que Isso. você continue, mas vamos falar que ele está no forno também, tem todo esse contexto. Já tá por sair, tem o prefácio do meu mestre, né? Assim, eu estou esperando isso com muito amor e gratidão pelo César Romão. Ele me incentivou a escrever esse Ele esteve com a livro. gente esses dias aqui também, Ele foi é um ótimo bate-papo, maravilhoso. né? E eu já estava escrevendo esse livro, mas ele me impulsionou. Por quê? Porque é um projeto que, quanto mais pessoas tiverem acesso, eu acredito muito na inspiração. E às vezes eu vejo um negócio que eu escrevi, eu falo, acho que não foi eu que escrevi. Por quê? Porque eu acho que tem mais coisa ali. Eu acredito muito Uma nesse inspiração, canal, com né? certeza. Então, Relacionamento, Sueli, quais conflitos mais comuns dessa tua história toda de trabalho aí, de anos de trabalho, nos relacionamentos entre casais, você já mediou? entre Entre casais, casais, é. tá. Porque existem, né? Tem família, tem coisa. E nesse caso é mais da Da educação, isso, né? Mais educação, com a gente vai falar um criança. pouquinho sobre isso. Casais. É muita situação de infidelidade. Hum. Muita situação de infidelidade. E às vezes você fala, o homem não tem, da mulher também. É muita situação de infidelidade. Então, às vezes a pessoa me Aumentou o da procura. mulher ou hoje está Ó, mais às claras o da mulher? eu acho que está mais às claras. Tá. Eu não acredito, Ricardo, agora você tocou numa coisa bem interessante. Eu acredito só na evolução, Tá. só que o mundo está melhorando. Só que o ruim está aparecendo, porque quando você tem uma despensa que está lá escura, você só vê aquilo que é possível. Sim, Quando você coloca luz, você vai vendo a tudo aparece. sujeira. Tudo aparece. Então, eu sou professora de história, eu não posso dizer que não houve evolução. Eu estudo a história. Ah, sim. É uma coisa Tá horrível muito a rápido. história. Tá, Está muito rápido. tá dando para correr atrás? Tá. Não, correr atrás dá sim, mas você tem que querer, você Porque tem que ter vontade de é que eu evoluir. ia te fazer a pergunta próxima era isso mesmo, né? Hoje tem muita rede social, né? Isso. Então as relações humanas, as relações interpessoais se tornaram mais superficiais?
Eu acredito que sim, pela abertura. Uhum. Hoje você conversa com pessoas que você nunca vai conhecer na vida, Sim, tá? Então acaba sendo muito superficial. entendi. Então eu acho que na verdade não é que está nem pior nem melhor, está diferente. Então Tá. está mais superficial. Antes você conversava com o seu vizinho na frente da casa, com o seu parente. Hoje você conversa com quem você quiser. Ah, sim, você põe numa tela, né. Agora esse uso prolongado de telas, pegando todo o gancho na educação com as crianças, nos relacionamentos, eu já tive oportunidades em jantares, uma família, 3 filhos e um casal, 5 pessoas. A gente olhou a mesa, os 5 estavam com seus celulares durante o jantar comendo com celulares, ninguém olhou mais no olho, ninguém conversou, em determinado momento o marido com a esposa conversou com ela sem olhar no olho dela ali na rede, era muito assustador. Assustador. Eu até já escrevi sobre isso, porque esse também é um desafio, também traz muito problema de... A pessoa fica lá no celular e não conversa com a esposa. Depois começam os conflitos, porque a comunicação vai lá embaixo, né? Então, porque eu falo assim, não falta comunicação. A, a comunicação sai truncada, sai com um zumbido, né? Sai É, igual zumbido no ouvido, né? Ela metade fica aquela... entende, metade não entende. É, por causa das redes. É muito, eu acho sim. Chegou num ponto, eu não sei se você já ouviu falar que os jovens estão diminuindo as redes sociais, não a tela, as redes sociais. Hum, Eu já observei isso em alguns jovens que conversaram comigo, que, não, eu olho, mas não estou postando mais, não tô, eu enjoei. Eu acho que vai chegar um momento de equilíbrio, mas eu acho que é importante mas a gente ir, porque como é que você vai ensinar o seu filho a diminuir a tela se você não sai da tela? é isso que eu ia comentar. Será que eles estão diminuindo em postar, porque eles estão seguindo mais lá os Seguindo mais. influenciadores? Então, não acaba ficando extremamente, com o emocional abalado, superficial, porque internet não existe defeito, internet não existe Não, relacionamento ruim, internet não existe exato, pobreza, não existe nada. Então, como a pessoa está aqui na tela, de repente ela olha para a realidade dela em volta, é 100% diferente dessa tela. exato. Como que faz isso com o conflito, aproveitando, mediador de conflitos, mas o É. conflito interno mesmo? Tem que ser chamado essas crianças, né, dentro dessa questão do curso, tem isso daí, que é através da comunicação não violenta, que é uma comunicação em que você fala dos seus sentimentos. Por exemplo, vamos dar uma dica aqui. O casal, o marido não sai do celular, aquilo está incomodando a esposa. Né? Hoje em dia está complicado, porque também a esposa também não sai, né? Fica os dois, que nem você falou, né? Mas, enfim, chega um momento que vai incomodar, porque vai falar, a comunicação vai ficar truncada. O que acontece? Você chamar essa pessoa e falar dos seus sentimentos. Né? A comunicação não violenta, ela nos ensina a falar dos sentimentos, a fazer os pedidos. Quando você fica muito tempo na internet, eu me sinto insegura, eu não consigo falar o que eu quero falar com você. Aí eu também vou para a internet, fica cada um para um lado. Então, a tal da DR que dá certo, porque a DR que Ah, é tá. discussão, gente, pelo amor de Deus, ninguém Não, aguenta. isso Ninguém infelizmente aguenta. E outra coisa que eu gosto de falar, né? Antigamente dizia, não durmam brigados, façam as pazes antes de dormir. E sempre. eu falo para os meus clientes, durmam brigados. Deixem para discutir amanhã. Porque o Entendi. que acontece? Principalmente nós mulheres, a gente tem a necessidade de falar. E o homem chega num ponto, ele não aguenta mais, é do cérebro dele, ele não aguenta. Ah, não tô ouvindo mais nada. Não, ele não vai ouvir mesmo. Só que você vai deixar ele sem dormir, ele tem que trabalhar no outro dia, você piorou o Entendi, conflito. é. Então, nesse sentido é que eu digo, né? Se vocês conseguirem, sem discutir e dormir no horário normal, ótimo. Se Deixa pra não, amanhã. vamos deixar isso para amanhã. Isso é trazer a razão. Não é substituir, que a gente não consegue substituir a emoção. Mas quando você traz a razão, você usa a tua inteligência emocional, né? Olha que é um exercício. Não, é um exercício, porque na verdade a inteligência emocional não existe. A emoção, ela mexe com tudo. Sim. O que existe? O que existe é esse exercício de você trazer a razão. Agora, explica isso para quem está começando o relacionamento. É difícil.
Muitos assuntos, gente, para a gente falar aqui. Meu tempo está quase no final. Queria só falar para ela, saber dela do projeto Fundamentos da Cultura da Paz na escola, que ela já começou a falar um pouquinho do livro, acho que tem meio que a ver tudo Tudo isso. a ver, tudo a ver. É o meu projeto que eu coloquei no livro. Esse projeto se iniciou em Ponta Porã, no Mato Grosso do É que você Sul, comentou lá e atrás. isso com a Vânia Pelufo. O Hélio era o prefeito na época, ele esperou que eu fizesse, está lá, ó, em Ponta Porã, Projeto Cultura Que da Paz na muito legal. escola. Ele esperou ver acontecer, daí ele viu que era bom, e aí ele mandou para a Câmara, que passou com unanimidade, e se tornou lei lá já tem 7 anos. Né? E eles continuam trabalhando, todo ano tem o Festival da Cultura da Paz, é uma coisa bastante interessante. E eu sei que nós estamos com o tempo, mas eu quero contar uma historinha, que isso Claro. aqui foi antes da pandemia, Hum. e na época da pandemia colocaram arame farpado dividindo a fronteira, porque lá a fronteira é seca, Brasil e Paraguai. A gente fala que são cidades irmãs. E eles colocaram arame farpado para que os paraguaios não viessem para o Brasil, questão de vacina, essas coisas. Ah, tá. E foi muito lindo eu ver os professores, coordenadores, tudo nos arames farpados, na linha, passando matéria para os alunos que moram no Paraguai, mais estudam no Brasil. Hum. E em algum momento uma diretora, a Tânia, ela falou que depois que te fizeram esse curso, desenvolveram a empatia. Olha, que Eu bacana. fiquei muito feliz. Esse mesmo projeto eu levei para a vereadora Edir Salles, Ah, nossa. Ela esteve com a maravilhosa. gente, ela é uma figuraça. Não, ela é Uma maravilhosa. amiga, um beijo, Pedi. Se é uma pessoa, nossa, que eu admiro muito, que faz acontecer, a Edir Ela Salles. faz. E Os projetos da Zona Leste dela lá são incríveis, né? foi a Vera Tabachi que Ah, me velho. levou, que me apresentou. E dali, então, depois eu falei com o prefeito Ricardo Nunes, que, nossa, também maravilhoso. Ele tem um coração muito sensível, Que ele bacana. achou aquilo incrível. Em 1 ano e meio já era lei aqui em São Paulo. Uau. Desde julho do ano passado é lei aqui na cidade de São Poxa, Paulo. que legal. É uma alegria. Sueli, que bacana. A gente tem muito mais coisas para saber, então você já está convocada para trazer o livro novo, para Ah, falar sobre sim, diversos tem que assuntos. trazer o livro É um novo. prazer tê-la com a gente. Quero aproveitar também e dar um grande abraço ao nosso amigo César Romão, que te indicou Demais, para meu vir mentor aqui. querido, é. Então, olha, sempre que tiver com novidade, fique à vontade. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores sobre a tua experiência de vida, sobre esse sorriso que é verdadeiro, que vem de dentro, que deixa você mais leve sempre. Que procure a paz, porque o que há de mais importante na nossa vida é ter paz no coração. Problemas a gente tem, todo mundo tem, acontece, é normal. Vamos procurar fazer o máximo a nossa parte. Pensar na gente, crescer, evoluir. A paz vem por consequência. Ai, que delícia. E só um assunto bem de 1 minuto, que, aliás, é um assunto de um programa inteiro, mas bullying na escola. É o que eu trato muito também nesse livro e no projeto, porque é das violências que a gente vê aí com destaque. E muitas vezes o educador ele não sabe como lidar com aquilo. Aí nós temos casos do próprio educador fazer o bullying. Então a gente precisa muito levar isso para as escolas, mudar essa mentalidade das É o que escolas. tem no projeto Cultura da Paz, É o então. que tenho no projeto Cultura. Por isso que eu digo que o meu projeto é voltado para o gestor educacional. Que delícia, gente. Então, e para saber mais sobre o projeto, tem algum endereço, alguma rede social? Tem as minhas redes sociais, que eu estou sempre falando, o projeto é público, né? Hoje na cidade de São Paulo, é só procurar no Diário Oficial. E as minhas redes sociais é tudo @Sueli com Y Buriasco. Tá fácil. Todas Então, olha aí, iguais. gente, entrou lá, @Sueli Buriasco, você vai encontrar tudo isso aqui. E se alguém quiser falar com você, olha, quero agendar uma mediação, como que faz? O meu celular particular tá lá no Instagram e tá no Face também. Vocês falam com ela, gente, direto. Comigo. Comigo. Eu às vezes demoro um pouquinho para responder, mas respondo. Oh, que delícia. Falei, obrigado. Obrigado pelo Eu que carinho, pela agradeço participação muito. e reforçando o abraço ao nosso amigo lá que nos indicou sempre. A gente teve num lançamento de livro recente, que foi muito bom Foi estarmos lá, dar risada, ótimo. conversarmos e logo a gente vai no seu.
Possivelmente agora em outubro mesmo o Em lançamento, né? outubro, final de outubro. Maravilha. Quando a gente colocar na edição, se tivermos a data, a gente já põe o GC certinho e você vai Ótimo. lá conhecer esse material, indicar esse material que não é só para um conceito de leitura, mas também de vida. De vida. É uma mudança de vida, é aquela virada de chave que eu dei na minha vida e que eu me sinto na obrigação de mostrar para as pessoas. Quero me despedir da vovó, Sueli, que tá toda orgulhosa pela netinha, que tem aí 20 dias mais ou menos quase, e que se muita saúde para ela também, para todos os Amém, seus. obrigada. E você que ficou com a gente até agora, assistiu, você viu quanta coisa gostosa, quanta coisa boa que a gente aprendeu hoje? Então procure o material. Uma Fênix está na Amazon. Tá. Então na Amazon se encontra ou outros marketplaces da vida. Isso, esse aqui também tá, mas ele aparece como esgotado lá, mas a gente tá trabalhando Vocês isso. vão encontrar, a gente manda DM para ela, que ela já Isso, conversa com já você, resolvo. já faz tudo certinho. Amanhã a gente está de volta com mais um podcast do Gente que Fala, esperando você, tá bom? Às 5 da tarde aqui na TV aberta e nas redes sociais. Até lá. Tchau.